Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem bíblica da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar com os amados irmãos no Salmo de número 1, ou Salmo 1, que tem como título Os Justos e os Ímpios. Diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, amados, ele mostra a diferença entre os justos e os ímpios. E os justos aqui são chamados de bem-aventurados. Mas a pergunta que não quer calar é esta: por que os justos são chamados de bem-aventurados? A gente vai ver aqui que a própria palavra vai dizer por que eles são assim chamados. Primeiro, eles não seguem o conselho de pessoas ímpias. Eles seguem o conselho do Senhor. Eles andam segundo a palavra do Senhor. Ele tem o Senhor como seu alvo, como seu objetivo, coisa que quando nós fazemos assim, amados, nós vamos atrair sobre nós a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor, e dificilmente seremos levados por qualquer vento ímpio, de conversa torpe ou qualquer outra coisa que nós possamos nos deparar vivendo neste mundo. A outra coisa que nos chama a atenção é que este bem-aventurado, ele não está preso a práticas pecaminosas. Ele não é um escravo do pecado. Nós, servos do Senhor, continuamos sujeitos ao pecado, suscetíveis ao pecado, mas não vivemos na prática do pecado, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 7, no versículo 19, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas as coisas que não quero, essas sim eu faço, porque nós temos ainda essa natureza pecaminosa, mas não estamos mais como escravos do pecado, porque fomos libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue restaurador, vivificador e libertador. E a outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é que este homem chamado de bem-aventurado, ele não vive também em más companhia, ou seja, não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados a práticas pecaminosas por causa das más companhias que nós temos, que nós convivemos. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 5,16 que nós somos luz. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5, 13 e 14, o 13 diz que nós somos o sal da terra, e no 14 diz que nós somos a luz do mundo. Assim sendo, nós temos que brilhar para a glória do Senhor. Pergunto então, se este homem é chamado de bem-aventurado, qual o segredo então? Qual o segredo deste justo que é chamado de bem-aventurado? Qual é o segredo do homem temente a Deus? No versículo 2 diz qual é o segredo dele. Diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja,
ele tem o prazer de servir, meditar e viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas um religioso, ele não é apenas uma pessoa que aparenta ser um cristão, mas suas práticas pagãs e pecaminosas levam as pessoas até duvidarem da sua fé. Mas ele é um homem comprometido com o Senhor e comprometido com a obra do Senhor. Por isso que ele é chamado de bem-aventurado, porque ele será bem-sucedido. Ele tem prazer na lei do Senhor, né? E também, como consequência disso, a gente vai ver no versículo seguinte, o versículo 3, diz assim, que por ele será praticante da palavra do Senhor, ele é como árvore plantada, ou seja, deste justo nós poderemos tirar algumas preciosidades, lições. A primeira delas, das consequências, é que ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Provérbios 16:1 diz que o homem pode fazer planos, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele dá bons frutos, e frutos que glorificam e exaltam a pessoa de Deus. Ou seja, a sua vida é uma vida de testemunho. Onde ele estiver, as pessoas vão olhar para ele e vai dizer, aquele é um homem de Deus. Como disse aquela viúva quando viu Elias, quando viu Eliseu, disse, aquele é um homem de Deus. Mas por quê? Eliseu não tinha uma placa, eu sou um, nem Elias, mas as atitudes destes homens tipificavam que eles, de fato, eram homens de Deus. Por isso que este homem é chamado de bem-aventurado e de justo, porque foi justificado pelos méritos de Cristo, e a sua vida de prática da palavra é uma vida de testemunho verdadeiro. Ele é um cristão, não de nome, mas de fato e de verdade. Por isso que ele é bem sucedido em tudo que faz e dá bons frutos. João 15:16, o Senhor dizendo para os discípulos, fala a seguinte, ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mas então, qual é o futuro dos ímpios? Em contrapartida a tudo isso de bom que a gente vê na vida de sendo bem sucedido, dando bons frutos, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo por causa da sua vida de testemunho diário ao Senhor, nós vemos em contrapartida a isso, no versículo 4, o futuro dos ímpios, ou como procede os ímpios. A palavra diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E o futuro dos ímpios, como será? São como palha, a própria Bíblia vai dizer, sem rumo e sem destino. Sofrerão as penalidades dos seus atos pecaminosos, né? Lá em Romanos 6:23, o Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não há como viver uma vida de pecados, agradando ao mundo e querer que o Senhor o abençoe. Não há como. Larga as coisas do mundo e segue a Cristo, ou larga Cristo e segue as coisas que há no mundo. Porque a palavra do Senhor diz que não há como servir a Deus e as riquezas, porque você vai se deparar com um e desprezará o outro, ou amará mais um e aborrecerá do outro. É assim a vida. Então, o meu conselho é que você decida por Jesus Cristo,
Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for pelo Senhor Jesus Cristo, como diz lá em João 14, versículo 6. E a outra coisa, irmãos, que a gente destaca aqui sobre o futuro dos ímpios é que, a menos que haja arrependimento sincero na vida deste homem, ele seguirá um caminho de morte e destruição. Deixa eu aqui falar de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos escolhidos pelo Senhor para compor os apóstolos, os discípulos. Andou com Jesus durante 3 anos aqui na terra, viu milagres, viu curas, viu ressuscitar Lázaro, viu outros sinais, prodígios, maravilhas, multiplicação de pães e peixes, viu Jesus andar sobre o mar, viu tantas coisas, sinais, prodígios e milagres, mas mesmo assim, ele era uma pessoa que estava envolvida com a obra do Senhor, mas não comprometida com o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus faz a oração sacerdotal lá em João 17, dos versículos 10 a 12, ele diz assim: Pai, te agradeço porque de todos que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra nele a tua palavra. Ou seja, não há como você agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você tem que seguir a palavra do Senhor. Eu tenho que seguir a palavra do Senhor para ser um bem-aventurado, como diz a sua palavra aqui no Salmo de número 1. E eu quero concluir esta palavra, essa mensagem, perguntando para você que nos assiste neste momento: qual o caminho que você vai querer seguir? O caminho dos justos, que é um caminho difícil, não vou dizer que é fácil, é um caminho que exige renúncia, é um caminho que exige que você ande segundo a palavra de Deus, é um caminho onde diz a palavra que é um caminho estreito, uma porta apertada, e são poucos que andam por ela ou passam, ou o caminho dos ímpios, que é um caminho largo, onde não existem regras, onde você faz o que você quiser, onde você é dono da sua vida, onde você é dono do seu destino e do seu caminho, mas vai te levar a um caminho de morte no final de tudo. Mas o caminho